Fala galera aí do sétimo período, então para concluir aqui os distúrbios do metabolismo da água, eu vou falar agora sobre a hipernatremia, certo? Que é o outro distúrbio do metabolismo da água. Entender hipernatremia fica muito fácil depois que a gente já entendeu hiponatremia, já entendeu os conceitos, né, sobre água corporal total, sobre sódio corporal total. Entendemos já o conceito também que a natremia não tem correlação com a volemia. Esse talvez seja o principal conceito, né? Não é sempre que o paciente hiponatrêmico vai estar hipervolêmico. Eu já mostrei para vocês que um paciente com qualquer natremia pode ter qualquer volemia. Então, esse é um dos pontos fundamentais, correto? E que para existir hipernatremia, né, nós temos que ter no corpo mais sódio corporal total do que água corporal total. Mas isso não quer dizer necessariamente que o meu paciente tem que estar hipovolêmico. Eu posso ter uma hipernatremia com paciente hipovolêmico, posso ter hipernatremia com paciente euvolêmico e posso ter hipernatremia com o paciente o quê? Hipervolêmico, correto? Então, hipernatremia, assim como hiponatremia, é um diagnóstico eminentemente laboratorial, definido pela concentração plasmática de sódio, aquela concentração que o laboratório me dá maior que 145 mEq por litro. Problemas nos mecanismos de diluição urinária vão fazer com que o meu paciente desenvolva o quê? Hipernatremia. Então, da mesma forma que com hiponatremia, quando nós temos um diagnóstico de hipernatremia, qual que é o passo mais importante? O passo mais importante é avaliar o status volêmico do meu paciente, tá? E dividir se o meu paciente tem hipovolemia, se o meu paciente tem euvolemia ou se o meu paciente tem hipervolemia. Né? Saber a volemia de um paciente com hipernatremia vai me ser importante em dois grandes aspectos. Primeiro, já me ajuda a avaliar o quê? Qual a provável causa da hipovolemia, né? da hipernatremia. Né? Então, se ele está hipovolêmico, existem causas que levam a hipernatremia com hipovolemia. Bom, se ele está euvolêmico, existem outras causas. E se meu paciente está hipervolêmico, também existem outras causas. Então, norteio o diagnóstico etiológico e também, sabendo como que está o status volêmico do meu paciente, eu sei o que eu vou fazer para o meu paciente. Então, me indica, né, me fala como que eu trato o meu paciente. Sobre uma causa importantíssima de hipernatremia é a diabetes insípidos. Tá? Diabetes insípidos é uma causa inicialmente de uma hipernatremia com euvolemia. O paciente não tem ação do ADH. Então, o que o ADH faz? O ADH promove a retenção de água livre no túbulo coletor medular. Se o meu paciente não absorve água livre, né, o que acontece? Ele tem uma poliúria, né, faz uma diurese muito pouco concentrada, perde muita água livre, perdeu água, sobrou sódio, mais sódio, ficou o quê? Uma hipernatremia, porque tem mais sódio do que água, e inicialmente o quê? Normovolêmica. As causas de diabetes insípidos. Existem causas de diabetes insípidos central. Por quê? Porque o paciente deixa de produzir ADH, por exemplo, congênita, e no nosso caso mais importante, adquirida, paciente pós-trauma, pós-neurocirurgia, paciente com tumor craniano, dentre outras patologias neurológicas graves, podem levar a quê? Podem levar a diabetes insípido central.
Esse diabetes insípido central, ele responde ao ADH exógeno, né, que é o DDAVP, incratasal, a desmopressina, é o ADH sintético. Então, ele responde porque ele tem déficit de ADH. E existe também o diabetes insípidos nefrogênico. O diabetes insípidos nefrogênico não ocorre por deficiência absoluta de ADH, mas sim porque o ADH não consegue agir aonde ele deveria agir, aonde? No túbulo coletor. Também existe congênito, mas no nosso caso, talvez o mais importante sejam as formas adquiridas de diabetes insípidos nefrogênico. Doença renal crônica, de certa forma, é um tipo, pode levar a um grau de diabetes insípidos nefrogênico, hipocalemia, hipercalcemia, algumas drogas como anfotericina, demenociclina, lítio, paciente com anemia falciforme, enfim, esses pacientes podem ter pouca ação do ADH no néfron, levando à perda de água livre e formação de um quadro clínico aí de hipernatremia com euvolemia. Tá? Então, diabetes insípidos talvez seja o protótipo de paciente com hipernatremia e euvolemia. Manifestações clínicas, assim como hiponatremia, a hipernatremia é sentida onde? No sistema nervoso central, com aumento da osmolaridade plasmática. Se a hipernatremia está muito severa ou se a hipernatremia ocorre de forma muito rápida, uma hipernatremia aguda, essa osmolaridade fica muito rápido, a plasmática fica muito rápido alto, o que acontece? Aumento de osmolaridade puxa água, então é como se pudesse ocorrer uma desidratação cerebral. Então, meu paciente pode ter letargia, irritabilidade, convulsão, hiperreflexia, até mesmo febre, náuseas, fraqueza muscular, e em casos extremos, estimular ou precipitar o paciente a ter hemorragia subaracnoidea ou hematoma subdural. Então, as manifestações clínicas são manifestações clínicas neurológicas. Quais são as causas de uma hipernatremia com hipovolemia? Por exemplo, hipernatremia hipovolêmica são pacientes que tiveram perda de líquidos. Por exemplo, aquele vozinho do asilo que não tem acesso a líquido está com diarreia. Diarreia é uma solução hipotônica em relação ao plasma. Então, o paciente perde o quê? O paciente perde mais água do que soluto, do que sódio. Então, ele pode desenvolver uma hipernatremia com hipovolemia. Então, do mesmo jeito, lembra que eu falei, hipovolemia eu não preciso olhar mais para lugar nenhum. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Corrigir a volemia. Como que eu corrijo volemia de um paciente hipovolêmico? Sempre administrando solução isotônica. Quais são as duas soluções isotônicas que nós temos na prática clínica? Isso mesmo, soro fisiológico, que é o NaCl09, e o Ringer lactato. Mesmo se o sódio do meu paciente plasmático tiver 170, mesmo assim, se o meu paciente está hipovolêmico, eu vou repor inicialmente com uma solução isotônica. Após o meu paciente ficar euvolêmico e ele perpetua com hipernatremia, aí sim eu vou corrigir o déficit de água livre com soluções hipotônicas, com solução salina 0,45, que é o soro 1,5 ou o soro glicosado. E até mesmo se o paciente ingere água livre, se o paciente não está com via oral pérvia, é um paciente em CTI intubado, também a gente pode dar água livre pela sonda. Água mesmo, água filtrada. Certo? Essa mesma aí que vocês tomam em casa. Se o meu paciente está euvolêmico, lembrar de corrigir a causa base, por exemplo, da diabetes insípidos. Se for central, repor DDAVP, se for nefrogênico, tratar a causa base, a hipocalemia, hipercalcemia, enfim. Mas nós podemos corrigir o déficit de água dando solução hipotônica ou soro glicosado.
Se o meu paciente tem uma hipernatremia com hipervolemia, uma causa importante disso daí na prática clínica é a administração exógena de bicarbonato de sódio intravenoso. Muitas vezes pacientes críticos fazem essa reposição de bicarbonato de sódio. Eu não vou discutir se está certo ou está errado fazer bicarbonato de sódio. Nesses casos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar soro ao meio, tenho que dar solução salina, muito pelo contrário, né? Esse paciente com hipernatremia e com hipervolemia, ele tem sódio corporal total muito elevado, né? E água corporal total também, só que menos do que o sódio, da mesma forma, né? Mas ambos estão elevados, então eu tenho que abaixar os dois. Como que eu faço isso? Né? Tratar a causa base, diurético, e se for refratário diurético, até mesmo pensar em diálise. Após corrigida a volemia para um estado, né, tirando a volemia e voltando no estado de euvolemia, e se ele tiver hipernatrêmico ainda, aí eu também posso repor com o quê? Com solução hipotônica, nesse momento que ele estiver euvolêmico. Certo? Mais ajudado do que levado a mais confusão na cabeça de vocês. Nós teremos aí a discussão aí dos casos clínicos, que eu acho que vai ajudar a elucidar aí o entendimento aí do metabolismo da água. Grande abraço para vocês e até a próxima.